E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, um assunto base de vestibulares nas provas da FPS, ligações químicas. Vamos lá, vamos resolver essa questãozinha de ligações e ver como isso vem sempre nas provas da FPS. Legal? Estão comigo? Então, vamos embora. Deixa eu colocar com vocês aqui o nosso quadrinho. Colocado agora, né? Partilhado o nosso quadrinho. Olha aí. Pessoal, ligações químicas é um assunto fundamental em qualquer prova e na FPS ela é bem comum de cair. Guga, é difícil? Claro que não. É um assunto super interessantezinho e que você já é acostumado desde sempre. Então vamos lá. Uma ligação química tem qual objetivo, pessoal? O objetivo da ligação química é que o elemento alcance a estabilidade. Então, para que existe uma ligação química? Exatamente, para que o elemento alcance a estabilidade. Guga, e como é que ele alcança essa tão falada estabilidade? Geralmente com o octeto completo, exatamente, tendo 8 elétrons na última camada, ou 2 se tiver apenas uma camada, como é o caso, por exemplo, do hélio. Então, esse octeto completo pode ser adquirido por uma ligação química chamada ligação interatômica. O que é uma ligação interatômica? É uma ligação entre átomos. Ah, Guga, entendi. E como é que pode ser essas ligações entre átomos? As ligações entre átomos, elas são iônicas, não é verdade? Covalentes. E qual é a outra, pessoal? E uma que nem segue o octeto, né? Metálicas. Mas olha, a ligação iônica, essa primeira aqui, ela vai existir quando eu tiver um metal ligado a um não metal, ou um cátion ligado a um ânion. Por exemplo, Na mais Cl menos, ligação iônica. Lembrando que todo sal é iônico. E o que é um sal? Segundo Arrhenius, é o que nem começa por H, nem termina por OH. Você também tem aqui, ó, outro sal, K2SO4, ou um óxido, ó, composto binário, que tem dois elementos, onde o mais é eletronegativo, que ele é o oxigênio, né? Todo óxido tem que ter oxigênio. E aqui, ó, NH4 mais Cl, cloreto de amônio, isso é um composto iônico. Já os compostos covalentes, eles ocorrem entre não metais entre si, com um compartilhamento de elétrons, ó, CO2, HCl, NH3, O2, P4, S8, O3. Guga, os de cima são entre elementos diferentes. Então é o que? Covalente polar. E o de baixo entre não metais iguais, covalente apolar. Estamos nos referindo às ligações. E por último, a ligação metálica. Obviamente, a ligação metálica é aquela que ocorre entre os metais, né? Então, sódio sólido, ferro sólido, ou uma liga metálica, como, por exemplo, o ouro 18 quilates. O que é uma liga de ouro 18 quilates? É quando eu tenho 75% de ouro e, por exemplo, 25% de cobre ou de prata, ou 25 dividido entre cobre e prata no meio a meio. Essas são as ligações entre átomos. Aí, pessoal, existe um segundo time, tá? Esse segundo time é a chamada ligação intermolecular. O que é uma ligação intermolecular? Me diga, vá. É aquela que ocorre entre moléculas. Muito bem. A ligação que ocorre entre moléculas
é uma ligação intermolecular. E aí eu tenho uma chamada importante. Veja, a ligação entre moléculas, ela se divide em Van der Waals, que é chamada de dipolo induzido. Ela pode ser dipolo permanente ou dipolo-dipolo, e ela pode ser pontes de hidrogênio. E aí, pessoal, olha bem, quando a gente falar de polar e apolar nas ligações entre moléculas, é outra ligação, é outro papo. Aí, olha, Van der Waals é entre moléculas apolares. Ô, Google, não entendi não. Veja, CH4, eu não estou falando do tracinho. Esse tracinho é a ligação, tá? Eu estou falando da molécula como um todo. Então, veja, CH4 tem quantas ligações, quantos tracinhos? 4. E os Hs, que são os ligantes, são quantos também? 4. Então, eu tenho 4 tracinhos, que são 4 ligações, e 4 ligantes iguais, H, 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 H. Então, quando acontece do número de tracinhos, ou seja, o número de ligações, ser igual ao número de ligantes idênticos, isso aqui é uma molécula apolar. E o que é esse M? Esse M é um Mi, que a gente chama, que nome lindo, pessoal, vetor, momento, vai, dipolo. Se ele for igual a zero, o vetor final diz que a molécula é apolar. Se ele for diferente de zero, a molécula é o quê? Polar. Aqui, Google, é polar ou apolar no CO2? Quantos tracinhos tem? 2. Mas são 2 duplos, mas são 2 ligações. 2 ligações. Não, 2 ligações. 2 duplas, uma de cada lado. E quantos ligantes iguais? O e O. Então, 2 ligações, 2 ligantes iguais. Mi igual a zero. A molécula é apolar. Google, e como é que ela seria polar, por exemplo? Aqui, ó. CHCl3. Quantas ligações tem aqui? Quantos tracinhos? 4. E quantos ligantes iguais? 3. Opa! Então agora ela é uma molécula polar. Só assim, só isso, sim. E um último caso, que é quando no elemento central, por exemplo, o elemento do meio, H2O, oxigênio é família 6A. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nitrogênio é família 5A. Então tem 5 elétrons na última camada, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se sobrar elétron no elemento central, sem ligar, a molécula fica polarizada. Então a molécula geralmente ela polariza. Então isso é polaridade da molécula. É importante. Aqui no canal tem aula só de polaridade da molécula. Dipolo, então, é quando for entre moléculas polares. Guga, tu pode dar então um exemplo? Posso. CO2 com CO2, tá? CH4 com CH4. Ligação bem fraquinha, bem fraquinha. Dipolo. CH3Cl com CH3Cl. Polar com polar. E ponte de hidrogênio, aí é que é mais legalzinho, é quando eu tiver uma molécula com H e a outra com um dos 3 elementos mais eletronegativos, que é FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, HF com HF, NH3 com NH3, tá? H2O com H2O. Pessoal, isso é tudo de ligação que um resumo pode trazer para você. E a questão trouxe o quê? A questão foi bem básica. Ele perguntou, de quem está embaixo? Quem é a ligação metálica? Você olha, sódio. Sódio é um metal da família 1A. Então, como o sódio é um metal, ligação metálica é o sódio. Então, você já marcaria 4. E olha para aí, pessoal. Olha para aí, estudar o ano todo. Às vezes acontece isso, né? Sólido molecular. Iodo, né? Iodo é um sólido. Ligação covalente polar. A água, né? Ligação covalente polar. A água tem ligação covalente polar. H e O, né? Se fosse da molécula, era ponte de hidrogênio.
Mas aqui é uma ligação entre não metais e eles são diferentes. Ligação covalente polar. Ligação iônica, metal com não metal, 2. Então, olha, também, ó, aqui você já matava, viu, pessoal? Só por essa, só saber quem era iônico, você matava. Isso é muito importante. E C2H4, Guga, por que pi? Porque C2H4 é assim, ó. Quando eu tenho uma ligação dupla, uma ligação é sigma, a outra é pi, ficando assim. Então, resposta da questão, letra E. Brincadeira, né, pessoal? Mas cai assim. Fica ligado, tá? Tá vendo como é tranquilo? Então, agora, ó, segue o canal. Tá por aqui. Beijo, pessoal. Até a próxima.